tudo bem? Boa tarde, testando aqui. Eu queria deixar um recado, uma palavra. Acho que o som não está muito bom, não. Agora? Agora sim. Glória a Deus. Vamos ver. Que Deus abençoe a cada um de nós, né? Queria só deixar uma palavrinha para nós. Que vocês possam hoje receber uma palavra de Deus, né? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, saúdo você desde aqui. Estou aqui no Paraguai, estou aqui na minha faculdade e aproveito o tempo que a professora vai demorar e queria deixar uma palavrinha aqui hoje para vocês, né? Em nome de Jesus. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 13, diz assim: o tolo não ouve o próprio pai. Esse que é o título desse capítulo, Provérbios capítulo 13. Né? O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Então, a pessoa que consegue, né, que consegue guardar a própria boca, né, preserva a própria vida. Esse é um princípio muito importante, né, para todos nós, né, para a humanidade, não é somente para os cristãos, né. Então, o que eu quero falar é isso, né, que nós temos que ter cuidado, né? Eu entendo com esse versículo, né, que quem consegue guardar sua própria boca, né, preserva a própria vida. Então eu entendo que tem um tempo, né, tem um tempo para tudo, um tempo para falar, um tempo para calar, um tempo para pensar o que vai ser falado, um tempo para meditar como vai ser falado e o que eu preciso falar, né? Então assim, o falar é muito importante. O falar é algo vital, é algo diário, não tem como, né? Mas o primeiro versículo começa falando que o filho sábio acolhe a orientação do pai. Então, Deus hoje, através da sua palavra, Provérbios, ele está falando para quem? Para nós, para os filhos. Se você se considera sábio, se você se acha sábio, se você se julga sábio ou sábia, isso é para você. Essa palavra é para ti, né? Então, mas se você é insensato, diz que não aceita a repreensão. Então, essa palavra não é para insensatos, é para aqueles que gostam de ouvir, de escutar, de obedecer o que Deus fala, né? Mas aquele que é insensato não aceita a repreensão, mas não quer escutar também a repreensão. Então, nós entendemos que nós nos alimentamos do fruto da nossa boca, daquilo que nos falamos, né? Nós nos alimentamos, nos fortalecemos daquilo que nos falamos. Mas a ambição dos ímpios é a sua própria crueldade. Ele se alimenta de crueldade, de maldade, né? E a pessoa que consegue guardar, e entra naquele versículo, guardar a sua própria boca, receba a sua vida, guarda a sua vida, a sua saúde. E como dizem aqui, esse provérbio mundano, o peixe morre pela boca. Muitas vezes é assim, né? O peixe, ele escolhe morrer pela boca e ou vive. Então você, irmão, você tem escolha todos os dias para falar ou para fazer silêncio, para calar. Deus nos fez seres racionais
que usamos a nossa cabeça, nosso cérebro, nossos pensamentos, nosso consciente, né, para pensar, para decidir, para escolher como falar e o que falar, a quem falar, o jeito de falar. Então, você quer viver dias bons e abençoados? Aprenda a guardar a sua boca. A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na nossa boca, na minha boca, nas minhas palavras. Amém? Em nome de Jesus. Mas quem fala sem refletir acaba se arruinando. É isso que diz aqui a palavra. Quem fala sem pensar, quem fala loucamente, quem fala sem meditar o que fala, acaba se arruinando. Arruinando, ou seja, ele chama a ruína. É aquele que fala sem pensar, sem refletir. E quando a pessoa fala desse jeito, loucamente, ele está dando acesso ao espírito de ruína, à destruição, à pobreza. Porque ruína é tudo aquilo que é contrário de riqueza, né? Estabilidade. Então, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Então, só por uma palavra, né? Por um comentário, por uma escolha errada, você acaba se arruinando. E não somente você, todos os que estão à sua volta, ao seu redor, aqueles que dependem de alguma forma, financeira, emocional, espiritualmente também falando, receberão daquele toque de ruína. Então é bom pensar, gente, pensar, meditar. O que eu estou falando? O que eu estou pregando? O que eu estou proferindo com a minha boca? Gente, tem pessoas que eu ouço pregando, falando, ministrando, e a pessoa às vezes está empolgada na pregação, na palavra, naquilo que está querendo falar, que não pensa. E muitas vezes eles passam a ideia de que é o Espírito Santo, mas aqueles que são simples, aqueles que são realmente assim, que se deixam enganar, o que recebem tudo o que se fala de lado, de um púlpito, de um altar, são aqueles que sofrem porque ele vai receber como algo de Deus, como algo bom. E muitas vezes não é. E se você não tem o discernimento, se eu não tenho o Espírito Santo, né? Como é que nós vamos evitar a ruína? Porque além daquele que fala sem refletir, acaba se arruinando, ele acaba arruinando os outros que não têm discernimento também. Ele acaba levando, transmitindo essa ruína para aqueles que recebem aquilo que ele fala. Por isso que, gente, às vezes, hoje em dia, eu não vou dizer que eu sou um super profeta, que eu sou um super homem espiritual, não. Mas hoje em dia eu medito antes de eu liberar uma palavra, oro ao Espírito Santo. E quando ele me convence, quando ele me faz entender e discernir que é ele que está falando no meu coração ou na minha mente, na minha cabeça, eu vou falar o que ele mandar. Se ele me mandar e me inspirar em obediência, eu vou fazer o que ele me mandar. Eu vou orar, vou liberar palavras proféticas, eu vou profetizar, eu vou emitir um decreto, eu vou fazer o que ele mandar. Mas nós temos um Espírito Santo. A Bíblia fala que a profecia está sujeita ao profeta. Não é o Espírito Santo que está sujeito a mim, é a minha profecia, o que vai sair da minha boca, o que eu vou proferir, o que eu vou profetizar está sujeito a mim. Então, o que quer dizer isso? Que eu preciso meditar, refletir, orar, né? Receber, aceitar pelo Espírito Santo e liberar aquilo no tempo certo e a pessoa certa, o público correto, para não acabar arruinando a minha vida e não acabar arruinando os outros. É muito sério isso, né? Esse versículo é muito sério. Então, assim, uma das coisas que eu prego, que está na palavra de Deus, é sobre salvação. Deus me mandou falar e a pregar sobre salvação, né? A Bíblia fala assim, Jesus fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê somente, será salvo tu e a tua casa.
É isso que a palavra de Deus declara. Crê somente, será salvo tu e a tua casa. Crê somente. Não te manda fazer uma escola de teologia, não te manda a fazer X coisas. Crê somente e será salvo. Amém? Aquele homem perguntou para os apóstolos na cadeia: o que eu preciso fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Em outra parte fala: se creres e fores batizado, né? Mas pelo contexto, naquele tempo, historicamente falando, a Bíblia fala de ser batizado nas águas, mas a chave em si, fundamental, é crer somente e será salvo tu e a tua casa. Será salvo, a salvação vem por crer. Crer em uma palavra, uma pregação, aquilo que se está liberando, ministrando, uma profecia que vem da parte de Deus. Crê. A Bíblia fala: crê nos profetas, serás prosperado. Não é assim que tu vai crer em mim, vai crer naquilo que eu libero da parte de Deus, naquilo que o profeta está falando, liberando da parte de Deus, que vai te trazer prosperidade, vai anular, vai aniquilar a ruína na tua vida espiritual e até materialmente também, falando em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender que quem consegue guardar a sua boca preserva a sua própria vida. Eu preciso aprender a discernir e entender o tempo de falar. Amém? Então eu quero deixar essa pequena palavra, esse pequeno salve da parte do Espírito Santo de Deus, que você entenda que Deus, Ele está curando, Deus está cuidando, Deus está limpando, Deus está preparando a sua igreja. E não quer que a sua igreja seja enganada. O que eu ia falar sobre salvação? Deus me chamou para ser salvo e para pregar a salvação. O reino de Deus consiste em arrependimento e em conversão para nós sermos salvos, para nós podermos entrar no reino do céu. No reino do céu não entra hipócrita, mentiroso, falso, pecador, não entra. Porém, a Bíblia fala assim: crê e será salvo tu e a tua casa, né? Convertei-vos e arrependei-vos para podermos entrar no reino do céu. Amém? Quem entra no reino do céu é aquele que já é salvo. Amém? Mas a Bíblia fala, enquanto a salvação, como? É uma pergunta. Como, pois, descuidaremos uma salvação tão grande? A salvação é um presente que Deus nos dá. É como que eu te dou este presente e você descuida ele. Eu te dou este celular e você descuida ele, deixa em qualquer lugar, não toma atenção dele, não toma cuidado dele, alguém vai roubar e você vai perder. A salvação é um presente que você precisa cuidar. Eu preciso cuidar. Não existe isso, meu irmão, é que você escuta muito bem, biblicamente falando, não existe isso. Uma vez que você foi salvo, salvo para sempre. E isso seria o ideal. É a ideia idônea de Deus para nós, para mim. De que uma vez que você aceitou Jesus, já você é salvo para sempre. Porém, a salvação são atitudes diárias. É conduta, é caráter, é vigiar e orar para não entrar em tentação. Porque se você cai na tentação, você está pecando. Quando você cai na tentação, você está pecando. No momento que você peca, no momento que você cai na tentação, você está pecando. No momento que você está pecando, Jesus vem, você fica e você não entra no reino. Então a salvação não é que você vai ser salvo e você vai pecar, vai errar. Aí Jesus vai vir e você vai ser salvo. Não se engane. Não engane os outros, porque eu não quero te enganar nem enganar você. Eu não estou enganado. Eu sou salvo, sou selado com o Espírito Santo. Prego a palavra, prego a salvação, prego o arrependimento. Prego que se eu não me arrependo e eu morro nessa condição, eu vou para o inferno, gente. Eu vou para o inferno. Se você, que está na igreja, que prega e tem pecados ocultos, pecados escondidos, e você não se arrepende, você não confessa, tu acha que, porque Jesus já te perdoou na cruz, já é suficiente, deveria ser suficiente, né? Porém, a Bíblia fala assim:
confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, seremos curados. Curado em hebraico antigo é a mesma palavra para salvação. Então não existe isso, meus irmãos queridos. Eu quero você tirar essas vendas, esses escândalos, essa palavra de engano, de mentira. Não por você, mas por espíritos imundos, porque a minha luta não é contra você, não é contra ninguém, não é contra nenhum pregador, não é contra nenhum pastor. A minha luta, a minha guerra é contra os espíritos mentirosos, contra os demônios, contra os espíritos imundos que queriam enganar a igreja. A salvação é um presente que Deus me deu, de graça. Você não merece. Ele pagou um preço para que eu e você sejamos salvos. Ele te deu um presente quando você acreditou em Jesus, quando você creu nele. Porém, se você descuida da tua salvação, estou usando isso aqui como exemplo, se você descuida, não toma conta da tua salvação, faz dela o que você quiser, deixa por aí, deixa por acolá, não vigia, não cuida, alguém vem, o ladrão vem, vai roubar, vai levar, e você vai perder o que te foi dado de graça pelo próprio Deus. Aí a pergunta: a salvação pode se perder? Nesse contexto, sim, pode se perder. É por isso que o reino dos céus arrebata os valentes para se arrepender, para se converter, para confessar pecado, porque o cristão é santo, é salvo. Mas se continua pecando e não se arrepende, não confessa e morre nessa condição, você acha que ele vai para o céu? Você acha que ele vai para o reino, vai entrar no reino do céu? Não. No reino não entra pecador, mentiroso, enganador, corrupto, adúltero. Não entra. Entra gente santa. Então, essa palavra é para mim e para você. Em nome de Jesus. Guarda a tua boca. Eu quero guardar o teu coração. Né? Eu quero guardar a tua própria vida. Eu quero que você reflita e pense. Para que você não fale qualquer coisa. Para que você não aceite o que você fala. Se refletir. Lembra.